Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a graça e a misericórdia do Eterno esteja com todos vocês. Muito bem, amados diletos irmãos. Recentemente eu fiz um comentário no livro de Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Hoje eu quero concluir esse capítulo comentando o versículo 11 até o versículo 22. Provérbios foi escrito por Salomão. Provérbios é um livro de sabedoria. Então vamos ao comentário de hoje. O versículo 11 diz: O bom senso te guardará e o discernimento te protegerá. Muito bem. Nós vemos que Salomão está falando sobre sabedoria. Agora ele entra falando sobre bom senso, que o bom senso será um guarda em nossa vida. E falando sobre o discernimento, ou seja, quando você discerne o que é bom e errado, você está protegido. Este verso, portanto, ensina que o bom senso e o discernimento são como guardiões da nossa vida. O bom senso e o discernimento são, portanto, o fruto adquirido com sabedoria, da sabedoria, e também é como se fosse dois anjos que nos guardam. A sabedoria adquirido ou a sabedoria adquirida nos ajuda a tomar decisões prudentes, evitando perigos e má escolha. Portanto, através da sabedoria, a sabedoria não é apenas um guia, mas também é uma proteção. É alguém que nos protege. Eu já vos disse que a sabedoria é a essência de Deus. É Deus habitando dentro de nós. O versículo 12 diz: A sabedoria te livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Então, nós vemos que a sabedoria é, além de ser um guardião, é uma proteção. Aqui vemos que a sabedoria é descrita como uma defesa contra más influência. A sabedoria nos ajuda a reconhecer as pessoas que têm má índole, que têm más intenções, e nos livra de seus conselhos enganosos e perigosos. O versículo 13, ele diz assim: que abandona as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então, essas pessoas que são aqueles que querem nos ofender, que querem nos ferir, que querem nos desviar do caminho da retidão. Então, este versículo fala sobre aqueles que se afastaram do caminho justo e optaram por seguir o caminho das trevas. Ou seja, são seguidores da injustiça, são seguidores da maldade. E essas pessoas, muitas vezes, são colocados no nosso caminho para nos desviar da verdade. Mas a sabedoria nos previne de seguir esses mesmos caminhos de destruição. O versículo 14 diz: que se alegra em fazer o mal e exalta com a maldade dos perversos. Então nós vemos que aqueles que se desviaram da verdade, aqueles que abandonaram a verdade, que saíram do caminho da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, essas pessoas elas se alegram em fazer o mal, em praticar o mal. E exalta com, ou seja, eles
ficam felizes com a maldade dos perversos. Então Salomão, como um escritor, aponta que algum se deleita em praticar o mal, em fazer a maldade. Eles não apenas pecam, mas também se regozijam com suas ações perversas. Você, meu irmão, minha irmã, provavelmente já teve amigos que te deram conselhos. Muitas vezes eu tive pessoas que diziam: poxa, eu admiro o Gregório, porque ele tem coragem de fazer isso, ele não tem medo de ser pego naquilo que ele está fazendo. E eu senti orgulho por ser alvo da admiração dessas pessoas, mas não sabia eu que essas pessoas eram perversas e que eles se regozijavam com a perversidade que eu praticava. Quando muitas vezes eu traía minha esposa, as pessoas me aplaudiam, até ocultavam os meus atos praticados. Então a sabedoria ela nos ajuda a não nos associarmos com esse tipo de comportamento e com esse tipo de atitude. O versículo 15 diz: cuja veredas são tortuosas e que se desvia em seus caminhos. Aqui nós vemos que as veredas tortuosas representam os caminhos complicados, os caminhos de enganadores que os ímpios seguem. A palavra de Deus diz que só existe dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. E a Bíblia nos aconselha a escolher um deles. A Bíblia diz: escolha, pois, o caminho da vida para que viva tu e a tua alma. Mas quando nos desviamos da verdade, quando nos desviamos, muitas vezes, do caminho da nossa salvação, então seguimos caminho complicado, onde encontraremos enganadores que nos enganarão e também nós muitas vezes iremos praticar o engano. Nos tornaremos ímpios. Os ímpios seguem esse caminho tortuoso. Eles não têm um caminho reto, mas vivem de forma corrupta, enganando e sendo enganados. O discernimento nos ajuda a evitar essa estrada sinuosa. Quando temos o entendimento e o discernimento, então nós não cairemos nesse engano, não cairemos na cilada do arqui-inimigo da nossa alma. O versículo 16 diz: ele te livrará da mulher imoral, da perversa que seduz com suas palavras. De quem? Quem vai nos livrar? A sabedoria. E quem é a sabedoria? É Deus. Então, aqui a sabedoria é novamente personificado como uma proteção, desta vez contra a imoralidade sexual. O texto adverte contra os perigos de ser seduzido pela mulher perversa, que usa as palavras enganosas para atrair, ou seja, palavras de seduções, palavras que muitas vezes amassageiam nossos egos, elevam a nossa alegria egoísta e faz com que nós sejamos atraídos por esse caminho errado, sendo seduzido e levado muitas vezes a praticar a sexualidade ou o sexo proibido para a nossa vida. Muitas vezes, pessoas que têm relacionamento extraconjugal caindo nessa cilada maligna e sendo enganado, vivendo uma vida perigosa por ter sido seduzido pela mulher perversa. O versículo 17 diz que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança com o seu Deus.
Então, esta mulher enganadora, esta mulher estranha, que surge no caminho, muitas vezes, para nos levar a praticar a perversidade, este verso ela fala sobre a mulher imoral, que atrai seu que atrai a cada um que passa no seu caminho, e por ser imoral, ela atrai seu companheiro de aliança. Aqui, quando fala sobre companheiro de aliança, é o marido. Ela desrespeita a sua aliança que fez diante de Deus, a promessa que fez diante de Deus de ser fiel ao seu marido. Ela representa um exemplo de alguém que ignora as leis de Deus e a santidade do casamento. Salomão, ele trata sobre a infidelidade conjugal. Algumas pessoas dizem que a mulher estranha seria uma igreja promíscua, uma igreja que não segue a verdade, porque quando a Bíblia se refere à mulher, geralmente ela se refere a uma igreja. Mas aqui Salomão fala sobre a infidelidade no ato conjugal. Quando ele diz sobre uma mulher estranha, sobre uma mulher perversa, ele está falando sobre aquela sedutora que é colocada no caminho do ser humano para desviar ele do seu relacionamento conjugal, da sua aliança feita diante do altar de Deus, de ser fiel ao seu marido, de viver uma vida casta, uma vida de santidade no casamento. O versículo 18 diz: a casa dela se inclina para a morte e seus caminhos levam à sombra. Então, quem se relaciona com uma mulher fora do seu casamento, aquele que trai a sua esposa, aquele que tem um relacionamento extraconjugal, ele entra na casa da mulher imoral e é descrita como um caminho para a morte. Aqueles que seguem por esse caminho estão caminhando para a destruição. Provavelmente não será morto fisicamente, mas será um dia desmascarado, a sua moral será colocado em xeque, a sua moral será colocado, exposto diante da sociedade, e o seu caminho de que antes era prazeroso será um caminho de destruição. A sabedoria nos ajuda a ver as consequências dessas ações antes de nos envolvermos, antes de cairmos na cilada maligna que muitas vezes se coloca diante de nós como um prato de prazer. O versículo 19 diz: os que a procura jamais voltarão, nem tornarão a alcançar as veredas da vida. Muitas vezes, amado, quando você cai numa armadilha, quando você cai numa cilada, principalmente na cilada da imoralidade sexual, a imoralidade sexual é representada pela mulher adúltera. Muitas vezes encontra-se em uma em um espiral descendente que nos afasta do caminho da vida. E quando nos afastamos do caminho da vida, quando somos enlaçados pela prática perversa, os nossos corações ficam enrijecidos. E muitas vezes sentimos até vontade, saudade de voltar para o caminho da retidão, mas muitas vezes estamos tão enlaçados que as consequências podem ser tão profundas que muitas vezes nunca teremos chance de retornar ao caminho da retidão, porque o nosso coração se torna enrijecido e para nós tudo está normal. Trair, ser traído, praticar o erro, viver errado, tudo parece ser normal para quem faz tais coisas. Se não for iluminado pelo Espírito de Deus, esta pessoa nunca voltará a praticar aquilo que é reto. O versículo 20 diz: assim andará pelo caminho dos homens
de bens e guardarás as veredas do justo. Quando você se arrepende, quando você confessa seus pecados, este versículo incentiva a seguir o exemplo do justo. Então, a sabedoria não só protege do mal, mas também nos guia, nos leva de volta nos caminhos corretos, nos quais podemos aprender a crescer com o exemplo dos homens e mulheres temente a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se tu está enlaçado por um caminho tortuoso, se vive na prática da perversidade, mas tem saudade de voltar a praticar o bem, se tem vontade de reconciliar-te com Deus, se precisa fazer um concerto com Deus, nunca é tarde. Se teu coração está ansioso para voltar a praticar aquilo que é correto, arrependa-te, confessa teus pecados, abandona a prática dos pecados e volta para o caminho da retidão, para o caminho de homens e mulheres temente a Deus. O versículo 21 diz: Porque os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Aqui está a recompensa de praticarmos a justiça, de sermos íntegros, de um coração transformado. Aqui vemos uma promessa: os justos e os íntegros serão recompensados com estabilidade e permanência de uma vida prolongada. Eles habitarão na terra. É uma metáfora que pode indicar bênçãos materiais ou vida eterna, dependendo da interpretação. Sabemos que todos nós passaremos pelo processo da morte física, mas existe uma promessa de um novo céu, uma nova terra, para aqueles que são tementes a Deus. O versículo 22, ela encerra o capítulo dizendo: Mas os ímpios serão eliminados da terra, e os infiéis serão dela arrancados. Por outro lado, amados, vimos que esse versículo fala do destino dos ímpios, de viver alienado de Deus, de aqueles que rejeitam a sabedoria, aqueles que vivem de forma perversa, de forma cruel, seguindo os desejos pecaminosos da sua carne, eles serão eliminados, indicando que suas ações levarão à sua própria destruição. Então, o versículo 22, ele enfatiza a importância da sabedoria e do discernimento como proteção contra os maus caminhos, incluindo a imoralidade e as más influências. Aquele que segue o caminho da retidão encontrarão segurança, encontrarão bênção, enquanto os ímpios e os infiéis enfrentarão a destruição eterna. Muito bem, amados, foi um grande prazer comentar essa passagem. Eu quero dizer para os irmãos, eu não sei se eu voltarei a comentar o capítulo 3 de Provérbios, mas eu espero voltar a comentar o capítulo 3, capítulo 4, assim em diante. Mas amanhã eu estarei comentando o livro do Eclesiástico na Bíblia Cristã Católica. Que Deus vos abençoe. Grande abraço. Lembrando aos irmãos que no dia 7/10 eu estarei iniciando uma campanha especial por pessoas que sofrem de enfermidade no pulmão. E é surpreendente como existem várias enfermidades
que pode atacar o pulmão, que pode contaminar o pulmão, levando inclusive à falência do órgão pulmonar. Que Deus vos abençoe, amado. Grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.